Oi, gente! Hoje nós estamos falando sobre vasos de ira, vasos de honra e as crianças. Então, no mesmo texto que nós lemos de Mateus 19:4, nós vemos que o Messias ele estava lidando, impondo as mãos nas crianças. Isso era uma coisa que era só para adulto. Então ele coloca as imposições de mão nas crianças, eles regeneram através da oração e da imposição de mão. Então, mostrando que as crianças, elas tinham noção, elas têm fé e elas podem ser trabalhadas pelo Espírito Santo, ou mesmo que elas não tenham compreensão de um adulto. Porque o que faz a regeneração das nossas vidas é o Espírito Santo. As crianças, elas têm noção, você pode pregar para as crianças, porque elas entendem. É isso que está dizendo também no versículo. Ela pode entender, porque quem faz a ação regeneradora é o Espírito Santo. Nós temos que pregar para toda criatura, não importa a idade. Se a pessoa tem uma doença psicológica, porque é através do Espírito Santo que vai trabalhar, inclusive nas pessoas mais novas ao redor. Isso é mais uma aplicação desse texto quando nós continuamos lendo ele. Esse texto nunca tá dizendo que ela vai para o céu porque ela é criança. Apesar que uma leitura rápida ou isolada pode parecer, mas não é isso que ele está dizendo. São essas questões. Eu vou dar exemplo da vida de Davi. Em 2 Samuel 12, 22 e 23 fala o seguinte. E ele disse: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e pranteei. Portanto, eu digo, quem poderá dizer se Deus será grandioso para comigo, de modo que a criança possa viver? Mas agora que ela está morta, por que eu deveria jejuar? E posso trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não retornará até mim. Então, neste texto, nós vemos que Davi teve uma criança que morreu devido à consequência de um adultério. E então, Davi fala que com a confiança que ele irá até ela. Isso se refere que ele vai ver lá e ele tem a esperança nele, a fé, que ele possa no futuro estar com ela. Onde ele está falando pode dar referência que ele conhece a extensão da graça do nosso Pai. Então ele também não pode saber que ele vai até ela, mas ele não sabe que ele não sabe essa extensão dessa graça. E ele estava falando que ele tem a possibilidade de encontrar com o filho lá no céu ou no seio de Abraão. É uma possibilidade, não é uma afirmação, mas em Efésios 4:1, conforme ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos sem culpa diante dele em amor. Então, isso quer dizer que independente se uma pessoa ela morre criança, idoso ou adulto, o nosso Pai, ele elege isso na eternidade, se elas serão salvas independente das condições do dia da sua morte, das ações daquela pessoa, e também pela regeneração da ação do Espírito Santo que vai agir na vida dela. Nosso Pai, ele escolhe nós
desde da eleição, antes da fundação do mundo, e ele nos deu a Cristo. É uma união espiritual dos eleitos em Cristo. E essa doutrina, esse ensinamento, ele é muito mal compreendido. Nós falaremos mais sobre isso. Eu vou tirar uns dias para falar sobre isso. E Deus, ele fala a respeito do plano na qual ele quer realizar a sua vontade nas nossas vidas. Nós devemos entender como uma soberana decisão do nosso Pai, através da pessoa, a fé que vem de Cristo Jesus, criada um relacionamento para nós termos um pacto com Ele, para nós voltarmos a nos relacionarmos com Ele. E nós temos que entender que se um bebê ele é abortado, ele morre, ele vai para o seio de Abraão, como todos nós, até a decisão do pai. A Bíblia ela não é clara se o bebê que estava na barriga, que foi abortado, que ele vai para o inferno ou ele vai para o céu. A Bíblia não é clara. Existem várias interpretações, mas não existe algo preciso. Mas todos que morrem vão para o seio de Abraão, para o Sheol. Eles vão ficar num sono profundo para a ressuscitação no dia do julgamento, do arrebatamento. E lá nós vamos saber. E o Pai, ele nos escolhe em Cristo antes mesmo da fundação do mundo. Isso mostra que o Evangelho é centralizado no plano do nosso Pai, para nossa história. Nós somos escolhidos para que nós possamos ser santos e sem culpa. A santidade e a pureza são os resultados e não a base da eleição do nosso Pai, do nosso Criador. E eu quero que você pense o que nós somos para nosso Pai. Isso vai ter resposta em 2 Coríntios 2,15. Porque sois para o Pai uma doce fragrância de Cristo, nos que estão salvos e nos que Desculpa, gente. O nosso Pai, ele coloca aqui dois opostos, dois elementos internos que são negativos e dois externos que são positivos. O cheiro do incenso, ele produz diferentes resultados. Aquele que recebe e conhece a Cristo por meio da mensagem do Evangelho, vive, e todos os demais vão perecer. Em Romanos 8, do 19 ao 22, ele fala que a ordem criada desde a fundação do mundo foi amaldiçoada, foi quando aconteceu a queda, mas ela será restaurada, regenerada. E quando nós recebemos a libertação do mundo, onde nós somos escravos, onde a gente vai ter essa transformação que vem através do Pai. Então, Paulo, ele está descrevendo que nós temos a primícia, que é a salvação, que depois que nós recebemos a salvação, nós não vamos mais ter esses sofrimentos dessa natureza caída, porque na ressuscitação nós receberemos um corpo semelhante ao de Cristo, glorificado. E nós também temos que pensar nisso. Dê um like, deixe suas dúvidas, se inscreva no nosso canal e amanhã nós falaremos mais sobre isto. Até!